Irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos da parte de Deus. Eu quero chamar aqui a sua atenção para um vídeo curioso. E a nossa leitura ela vai estar baseada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número... 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Bom, eu quero chamar a sua atenção para este vídeo hoje, para falar sobre os 3 perigos no púlpito. Os 3 perigos no púlpito. E o apóstolo Paulo, quando ele foi em Coríntio, uma cidade que ficava nos territórios da Ásia Menor, havia ali muitos gregos, e a cultura grega, a filosofia grega imperava sobre aquele lugar. E a igreja estava meio que mistificada, envolvida com essa sabedoria humana, com esse conhecimento filosófico. O apóstolo Paulo, quando foi pregar em Corinto, ele não foi usando esses artifícios, essa sabedoria humana, mas ele foi unicamente pregando a palavra de Deus na demonstração do Espírito Santo e de poder, que salvou muitos coríntios, salvou muitas pessoas ali, coisa que a sabedoria humana e a filosofia humana não conseguem. Bom, mas 3 perigos no púlpito, eu quero chamar a sua atenção para falar sobre uma realidade que tem acontecido com frequência. E o primeiro perigo que tem atacado os púlpitos da igreja do Brasil e do mundo é justamente o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico, primeiro, ele não acredita que a palavra de Deus, a Bíblia, seja a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Com isso, muitas igrejas estão sendo levadas à morte, porque a morte tem descido dos púlpitos para a nave da igreja, para o corpo da igreja, e muitas pessoas não estão acreditando mais na confiabilidade da Bíblia, na inerrância da Bíblia, no poder da Bíblia e na própria inspiração da Bíblia. Este é o perigo de número 1 que tem assolado os púlpitos e as igrejas, a ponto de os cristãos serem levados para um lado e para o outro por todo o vento de doutrina, não crendo mais na autenticidade da palavra de Deus. Então o liberalismo teológico, ele tem produzido um relativismo cético, onde as pessoas não têm mais a credibilidade no Deus da palavra e nem na palavra de Deus. E com isso têm se tornado céticas e têm se afastado cada vez mais da palavra poderosa de Deus. O segundo perigo que impera nos púlpitos é justamente a ortodoxia morta. É isso. O teólogo Mark Lloyd Jones já dizia que a ortodoxia morta é um perigo para a igreja. O que seria a ortodoxia morta? A ortodoxia morta é aquilo que nós chamamos de sermão bem produzido, ideias bem produzidas, mas falta ação, falta poder, falta graça. Um exemplo bem ilustrado nisso é quando o Geazi ele recebe o cajado de Eliseu para ressuscitar um menino, mas o texto diz que ele tocou com o cajado no menino e o menino não ressuscitou. Por quê? Porque ele não sabia manusear corretamente aquele cajado, ou a vida dele não condizia com aquele cajado. Isso quer dizer que não basta nós sermos apenas pessoas conservadoras, tradicionalistas, e que não agem conforme o impulso e a ação poderosa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz a fazer coisas tremendas e poderosas. Então, o sermão ortodoxo, ele pode ser bom sim, mas não basta apenas ilustrar as nossas ideias racionais e o nosso conceito teológico sem a entrega total no sermão, onde nós não temos medo de entregar, quebrantar o nosso coração e até mesmo pregar o sermão levado às lágrimas. E.M. Abondes dizia o seguinte:
Homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Então você vê que não basta nós dedicarmos apenas nossos estudos, a devoção aos estudos, e não colocar vida neste sermão. O Moody dizia o seguinte: para que uma pregação possa ser poderosa, você deve colocar o seu sermão no fogo, ou você colocar fogo no seu sermão. Então esse é o segundo perigo que atua nos púlpitos. E em terceiro lugar, em último lugar, nós temos um perigo fatalístico, que é a superficialidade no púlpito. A superficialidade no púlpito tem levado muitas pessoas ao acomodismo, a se acomodar com o sagrado. O fato de eu ser um pastor, um pregador da palavra, eu não mais me entrego na minha dedicação, nos meus estudos, na minha devoção. E com isso as pessoas têm levado ao extremo de abandonar o estudo das Escrituras e apenas ficarem com aquilo que é dito muito em nosso meio como revelação da palavra. E elas vão para o culto despreparadas, chegam no culto, têm a oportunidade, e elas não pregam a palavra de Deus, mas pregam as suas ideias, pregam os seus pensamentos e impõem aquilo que a Bíblia não está dizendo, que é aquilo que é chamado de exegese, é colocar no texto o que o texto não está dizendo. Quando, na verdade, a finalidade do pregador é extrair a exegese, extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. Isso tem também dividido a igreja, porque muitas pessoas, acreditando naquela palavra de tal pregador, elas vão tomar decisões a partir daquilo que ouviu e se decepcionam, porque aquelas ideias, aqueles pensamentos não foram extraídos da palavra de Deus, justamente pela falta da sua dedicação, do seu aprofundamento no que a Bíblia diz, e aí fica na superfície e aí acaba trazendo muitas decepções para a igreja. Veja que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então todos os conselhos, todas as nossas ideias, todos os nossos pensamentos devem partir das Escrituras Sagradas. E não como disse um determinado Papa, que no dia em que a Igreja Católica respeitar a Bíblia, ela é uma igreja protestante. Veja que quem manda lá não é a Bíblia, mas sim o pensamento papal. Então, a superficialidade dos púlpitos tem levado a igreja ao perigo, porque nós temos que mostrar à igreja todo o conselho de Deus, que era isso que os apóstolos faziam. Eles pregavam as Escrituras, pregavam Cristo, demonstravam, e é bem verdade que os bereanos, quando escutavam o apóstolo Paulo e Silas ministrando a palavra de Deus, eles, por ser nobre e terem condição de comprar pergaminhos, rolos, eles meditavam no Antigo Testamento e viam se aquilo que eles estavam falando era verdade. E isso eles não eram superficiais, eles se aprofundavam naquilo, e aquilo que eles tinham, eles passavam, mas a igreja de Bereia examinava o que eles estavam dizendo. Veja que muitos pastores, muitos pregadores têm sido decepcionados, porque ao ser refutado por aquilo que eles falam, e não ter embasamento bíblico, eles se acham decepcionados, justamente pelo problema da superficialidade no púlpito. Então oremos para que Deus tire de nós esse acomodismo e que nós possamos a cada dia responder à vocação que Deus nos deu. Forte abraço a você e até a próxima.